Ontem nós falamos sobre a questão dos irmãos de Jesus. Fomos aos textos, Muitos textos da própria Bíblia, dos Evangelhos, e depois também da tradição da igreja, dos padres da igreja, explicando essa questão dos irmãos de Jesus, que nós entendemos então que se trata de primos de Jesus, Provavelmente filhos de um irmão de São José. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo de crianças, que é uma questão que também muitos dos nossos irmãos protestantes questionam. Por que batizar as crianças? E antes de nós começarmos a dar uma olhada nos textos propriamente sobre isso, é importante que a gente entenda o seguinte: os primeiros protestantes, que são os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos, eles batizam crianças. Então, dentro da reforma protestante, surgiu, ainda lá no século XVI, um grupo que ficou conhecido como os anabatistas. Anabatista significa aqueles que batizam de novo. Então, esse grupo de protestantes que deu origem aos atuais batistas, primeiro eles eram chamados de anabatistas, depois passaram a se autodenominar batistas. Eles é que passaram a defender a ideia de que o batismo infantil, o batismo de crianças, é inválido, porque é preciso que a pessoa seja adulta para receber o batismo. Esse é um grupo dentro do grupo dos protestantes. Porque uma coisa que é sempre importante a gente lembrar: o mundo protestante é muito diverso. Existe uma variedade muito grande de doutrinas. E nós, católicos, temos a tendência de imaginar que todo protestante pensa igual, quando, na verdade, a coisa mais difícil é encontrar dois protestantes que pensem a mesma coisa a respeito de todos os assuntos relacionados à teologia, Então, é de fato uma espécie de Torre de Babel, porque cada denominação tem a sua doutrina própria e as suas divergências. Eles podem concordar a respeito de um ponto, mas vão discordar em relação a outros tantos pontos, e é por isso também que surgem tantas denominações, por discordâncias, por desentendimentos, às vezes pessoais, de rixas, de desentendimentos a nível pessoal, mas também por razões teológicas. Então, até hoje, os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos, se não me engano também os metodistas, que são os protestantes históricos, embora os batistas também sejam históricos, mas uma boa parte do mundo protestante batiza crianças. O que acontece, sobretudo no Brasil, mas também nos Estados Unidos, os batistas são uma boa parte, são a maior parte dos protestantes nos Estados Unidos. Aqui no Brasil cresceram muito as denominações pentecostais e neopentecostais, que de modo geral bebem da teologia batista. Então, por isso, boa parte dos protestantes que nós conhecemos, eles dizem que as crianças não devem ser batizadas, que é necessário ser adulto para receber o batismo. Mas nós podemos encontrar protestantes que batizam crianças. Como eu já disse, luteranos, presbiterianos, anglicanos, esses batizam crianças. E isso também tem um pouco a ver com
a própria concepção do que é o batismo para eles. Porque os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos, eles acreditam que o sacramento é um batismo, que o batismo é um sacramento, eles acreditam que o batismo é um sacramento e que ele comunica a graça de Deus e que o batismo é necessário à salvação. Já esse pessoal que nega o batismo para as crianças, os batistas, em geral, eles acreditam que o batismo não é um sacramento e que o batismo não é necessário para a salvação. Eles dizem que o batismo é uma ordenança, não um sacramento. E para eles o batismo não comunica a graça, como para nós católicos e como para parte dos protestantes. Os luteranos, os presbiterianos, eles acreditam que é um sacramento, mas os batistas acreditam que é apenas uma ordenança. E nesse sentido, os pentecostais, de modo geral, pode haver exceções, porque o movimento pentecostal está presente também, às vezes, dentro de algumas dessas igrejas históricas, como na própria Igreja Católica. Existe a renovação carismática católica, que é o chamado pentecostalismo católico, né? Então pode ser que existem pentecostais luteranos, pentecostais presbiterianos, mas, de modo geral, os pentecostais, os neopentecostais, seguem a ideia dos batistas, e eles acreditam que, então, o batismo é a expressão exterior, é uma manifestação pública da fé, de algo que já se operou interiormente quando a pessoa aceitou Jesus. Todo mundo já ouviu essa expressão. Você tem que aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Para a mentalidade protestante, isso vem de Lutero. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você está salvo de uma vez por todas. Você já tem a salvação garantida. E agora, os luteranos, os presbiterianos acreditam que o batismo é necessário para comunicar a graça. Os batistas vão dizer que não, é apenas uma ordenança. Portanto, o batismo será apenas um gesto que manifesta exteriormente aquilo que já aconteceu pela adesão a Cristo. Então, quando a pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ela fez aquele ato de fé, ela já é salva e ela não precisa do batismo para receber a salvação. O batismo será apenas uma profissão pública de fé, um gesto que expressa o que já aconteceu. Então, poderíamos dizer que o batismo não realiza nada na alma da pessoa, ao contrário daquilo que nós católicos cremos, né? Que o batismo comunica a graça, que pelo batismo nós recebemos a salvação. Para eles não. Para esses, que o batismo é apenas uma ordenança, ele nem é necessária a salvação, ele não comunica a graça, ele não é um sacramento, ele não é um sacramento, ele é uma ordenança, não é necessário para a salvação. Então, todas essas questões precisam ser levadas em conta quando a gente vai falar sobre o batismo de crianças, sobre a própria natureza do batismo, né? O que significa o batismo? Então, vamos para os textos bíblicos. Começando pelo Evangelho de São Mateus, que é o texto em que Jesus mais explicitamente manda batizar.
É um mandato que Jesus dá à igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então aqui Jesus explicitamente manda os apóstolos, manda a igreja batizar. Lembrando que a palavra batismo pode significar banho ou mergulho. Banho ou mergulho quer dizer lavar-se. Os judeus tinham muitos rituais chamados de ablução, rituais de purificação com água. E muitas vezes, quando alguém se convertia, quando um não-judeu queria aderir à religião dos judeus, se realizava esse rito de purificação, mas a pessoa precisava passar pela circuncisão, se fosse um homem, claro, né? E aderir à lei de Moisés e aquelas práticas dos judeus, aqueles costumes. Mas, ali na época de Jesus, surge o movimento dos batistas. Nós temos João Batista, por exemplo, mas ele não era o único, que batizavam as pessoas como sinal de penitência, de arrependimento. Então, batismo quer dizer banho, quer dizer mergulho, lavar-se. E Jesus manda que esse gesto seja realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque também algumas denominações protestantes, porque em alguns lugares aparece a expressão batismo em nome do Senhor Jesus, dizem que os primeiros cristãos não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizavam em nome do Senhor Jesus. Então tem denominação que batiza em nome do Senhor Jesus, ou que junta as duas coisas, diz eu te batizo em nome do Senhor Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a prática da igreja sempre foi usar essa fórmula que está aí no Evangelho de São Mateus. Em Marcos, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora atenção, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. No Evangelho de São João, a gente encontra a expressão quem não crê já está condenado. Eu acho que eu não coloquei aí, mas tem essa pequena... É um outro contexto, não é esse contexto no qual Jesus manda batizar, porque esse mandato não aparece no Evangelho de São João, mas a gente tem essa pequena variação da expressão. Quem não crê já está condenado. Mas é interessante porque é dito aí, né? Quem crer e for batizado. Esses protestantes dizem que não é necessário o batismo, basta crer. Basta aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Jesus diz claramente, quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Porque o batismo é o meio ordinário para que alguém obtenha a salvação. Ah, mas alguém que não é batizado não pode se salvar? Existe todo um debate teológico a respeito disso. A igreja até admite a possibilidade de que alguém sem o batismo se salve, mas é uma especulação, é alguma coisa assim muito, né, incerta. A questão é, o meio ordinário para que alguém se salve é o batismo. Basta o batismo? Claro que não. É necessário que a pessoa persevere na graça de Deus recebida no batismo. Mas a situação de alguém que não é batizado, a possibilidade de alguém que não é batizado ser salvo, é uma coisa muito incerta.
Se Deus pode salvar alguém sem o batismo, bom, ele pode. Mas ele mesmo instituiu o batismo como meio ordinário de salvação. Então entra aquela coisa, né? Se aquela pessoa, por ignorância invencível, sem própria culpa, não recebeu o batismo, mas caso ela tivesse contato com o evangelho, porque a palavra é: quem crer e for batizado será salvo. Mas e se a pessoa não ouviu a pregação do evangelho, não teve essa possibilidade, mas ela viveu de acordo com a sua consciência, ela agiu retamente, e se ela tivesse a possibilidade, ela pediria o batismo, mas vejam que são muito se, é muito incerto, é muito inseguro, né? O meio ordinário, o caminho seguro, que o próprio Deus deixou, que ele mesmo instituiu, é o batismo, né? Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ou, como diz São João, quem não crer já está condenado, porque sem a fé em Jesus, que é o Salvador, ninguém pode se salvar, né? Pode seguir. Aí nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, e essa expressão no grego, nascer de novo, ela pode ser traduzida de duas maneiras: nascer de novo ou nascer do alto. Então, dependendo da Bíblia que você pega, pode estar nascer de novo ou nascer do alto. Não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Atenção, os pentecostais costumam separar essas duas coisas. E essa é uma interpretação que não existe na história da igreja, nos padres da igreja, e nem mesmo os protestantes tradicionais interpretam dessa maneira. Mas os pentecostais entendem que existe o batismo na água e o batismo no Espírito Santo, e que essas são dois batismos diferentes, né? Então muitos protestantes vão dizer assim: eu fui batizado na água e eu fui batizado no Espírito Santo. Mas Jesus não está falando de duas coisas diferentes aqui. Inclusive, na Igreja Católica, no movimento da renovação carismática, se usa a expressão batismo no Espírito Santo, mas não com o mesmo significado que os pentecostais protestantes usam. Porque esse batismo no Espírito Santo não é um novo batismo, mas é o que se diz, é o que se chama de uma efusão do Espírito Santo, né? É uma experiência com o Espírito Santo, mas não é um outro batismo necessário à salvação. E a evidência desse batismo no Espírito Santo para os pentecostais é justamente o falar em línguas, né? Mas aqui Jesus fala de uma mesma realidade. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quando nós derramamos água sobre a cabeça de uma pessoa e a batizamos, o Espírito Santo é derramado sobre ela. Por esse gesto, na bênção da água batismal, o padre diz assim: ó Deus, que pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Então, a parte visível é a água, e a parte invisível é o Espírito que é derramado sobre aquele que é batizado. A água, aquele gesto de derramar água ou de mergulhar a pessoa na água, pode ser por imersão, pode ser por infusão, existem as duas maneiras, e aí muitos protestantes também dizem que não, tem que ser na água, né? Tem que ser em água corrente, tem que ser no rio, tem que ser na piscina, tem que ser com bastante água, como se o Espírito Santo só descesse
a partir de determinada quantidade de litros de água, né? Então o Espírito Santo fica lá assim, 10 litros eu não desço, só a partir de 11 litros, né? Não, faltou 50 ml, então eu não vou descer, né? Como se a quantidade de água tivesse alguma influência na eficácia do batismo. Isso é ridículo, né? Então você pode fazer o batismo por imersão, mas a igreja foi percebendo ao longo dos séculos que bastava fazer a infusão de água e que isso é muito mais prático. É só uma questão de praticidade, né? Mas também a Igreja Católica batiza com água por imersão. Mas a questão aqui é: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, de novo, a ideia de que, o batismo é um novo nascimento e que não é possível se salvar, não é possível entrar no céu, entrar no reino de Deus, se você não nascer de novo da água, pela água e pelo Espírito Santo. Então, a água aqui é o sinal visível que manifesta e comunica a graça invisível de Deus, que é o Espírito Santo derramado sobre aquela pessoa no batismo, né? Da água e do Espírito. Então não tem isso de um batismo na água, outro batismo no Espírito, porque aí o pentecostal acha que o que vale mesmo é o batismo no Espírito. Como eu disse, o batismo na água será apenas uma manifestação exterior de algo que já foi operado pela graça de Deus na alma da pessoa. Então o batismo não tem eficácia. Nós católicos dizemos que os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Por que visíveis e eficazes? Porque eles realizam eficazmente a graça que significam. Agora, com essa compreensão desses protestantes, não é eficaz, é só um sinal visível. Mas não é eficaz, porque não realiza nada. No fundo, é um teatro, é uma encenação. Mas na prática não muda nada na vida da pessoa, porque a salvação, segundo essa concepção, já se operou, a graça já foi derramada quando a pessoa aceitou Jesus, né? Quando ela foi batizada no Espírito Santo. Então não, Jesus não está dizendo aqui que existem dois batismos, renascer da água e do Espírito é a mesma coisa. A água é o sinal visível que manifesta e comunica a graça do Espírito Santo. Em Atos, no dia de Pentecostes, depois da pregação de Pedro, quando perguntam para ele, o que devemos fazer? Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É daí que alguns protestantes tiram que o batismo tem que ser em nome de Jesus. Mas o próprio Jesus, lá em Mateus, disse que é para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando São Pedro diz o batismo em nome de Jesus Cristo, é para diferenciar o batismo cristão do batismo de João. Como nós veremos adiante, que são duas coisas diferentes. O batismo de João não é igual ao batismo de Cristo, não tem o mesmo significado. Então, quando Pedro diz batizado em nome de Jesus Cristo, ele não está falando da fórmula do batismo, as palavras que são ditas quando a pessoa é batizada, tá? Mas ele diz para aquelas pessoas que dizem, nós ouvimos a sua pregação, você está dizendo que para ser salvo, a gente tem que acreditar nesse Jesus aí, que Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, subiu ao céu e ele é o Senhor. Esse é o querigma. É o resumo da pregação apostólica, da pregação da igreja, né? Então Pedro prega o querigma e a multidão diz, e agora, o que fazemos? Arrependei-vos, primeira coisa. E cada um de vós seja batizado, ou seja, o batismo é necessário, não basta se arrepender e crer em Jesus. É necessário ser batizado. E para que serve o batismo? Para
a remissão dos vossos pecados. É o que nós dizemos no credo. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Para que serve o batismo? Ora, batismo é um banho. Ele lava. Lava do quê? Da sujeira do pecado. Da imundície do pecado. Ele purifica a alma, não o corpo. Que é o que São Pedro vai dizer também lá na sua carta, como nós leremos. Então, o batismo é para a remissão dos pecados. Mas os protestantes que não batizam crianças, eles acreditam que o batismo não é necessário para a salvação e nem comunica a graça, portanto, o batismo não é para a remissão dos pecados. Mas Pedro está dizendo claramente: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, atenção, para os vossos filhos. Já começamos a responder, né? A questão do batismo de crianças. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Muito bem. Depois, ainda em Atos, quando São Paulo, aí em Atos 22, São Paulo está contando como foi a sua conversão. Então ele conta que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele viu uma luz, etc e tal, ficou cego, caiu do cavalo. Não tem caiu do cavalo, né? Mas geralmente é representado assim na arte, na iconografia. São Paulo é representado caindo no cavalo, lá não fala exatamente, mas como ele estava indo de uma cidade para outra que era muito longe, é provável que ele estivesse a cavalo. E aí ele vai, aparece Ananias, que é enviado por Jesus. Ananias tem uma visão, vai até a casa onde Paulo estava, impõe as mãos sobre ele, caem-lhe escamas dos olhos, ele volta a enxergar. E aí ele diz assim: Ananias, e agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome, o nome de Jesus, né? Então, Ananias diz para Paulo: tudo bem, você encontrou com Jesus ressuscitado no caminho, ele apareceu para você, ele falou com você, agora seja batizado. Purifica-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados. Ele será purificado dos pecados pelo batismo, ainda que ele tenha visto Jesus ressuscitado diante dele. O batismo é necessário. Não basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Claro, a igreja sempre entendeu que, por exemplo, existe o chamado batismo de sangue, que é o caso dos mártires, que eram catecúmenos e morreram sem o batismo porque não houve tempo, mas eles morreram mártires. Então, isso foi chamado na história da igreja de batismo de sangue, né? Mas, ou também o batismo de desejo. A pessoa desejava receber o batismo, estava disposta a receber o batismo, mas, ou porque morreu mártir, aí é batismo de sangue, ou morreu subitamente, sem a possibilidade do batismo, mas ela recebe na hora da morte os efeitos do batismo pelo desejo. Isso existe. Mas, de novo, o meio ordinário para receber a graça de Cristo, o perdão dos pecados, a salvação, é o batismo. Purifica-te. Aí uma história que aconteceu com São Paulo quando ele chegou em Éfeso. E aqui, uma pequena introdução, Muitos protestantes dizem que não é lícito batizar as crianças porque o próprio Jesus foi batizado quando ele já era adulto, né? Jesus foi batizado quando adulto, então a gente também precisa receber o batismo quando adulto. O problema é o seguinte: o batismo que Jesus recebeu
era o batismo de João. O batismo que nós recebemos não é o batismo de João, é o batismo de Cristo, né? E essa distinção aparece claramente aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo em nome do Senhor Jesus é só uma maneira de dizer: não é o batismo de João. São Paulo encontra um grupo de discípulos de Cristo, discípulos de Jesus, gente que acreditava que Jesus era o Messias, mas eles tinham sido batizados no batismo de João. E Paulo explica: João só dava um batismo de penitência. Ou seja, o batismo de João era exatamente aquilo que esses protestantes batistas acreditam que é o batismo. É só um sinal de conversão, mas que não opera a salvação, não comunica a graça. Então, a concepção que esses protestantes têm do batismo é, na verdade, aquilo que era o batismo de João. Um batismo que não comunica o Espírito Santo, que não comunica a graça de Deus, que não perdoa os pecados. É só um sinal de arrependimento, de penitência. Então, há essa distinção clara entre o batismo de João e o batismo de Cristo, o batismo cristão, né? Seguindo. O próprio João Batista diz isso: eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Esse fogo é o fogo do juízo. Então, quando Jesus, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, diz que na colheita o trigo será recolhido no celeiro, mas o joio será queimado no fogo. O fogo é que às vezes existe essa confusão, porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Por exemplo, no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. Mas esse fogo de que João fala aqui é o fogo do juízo. Ele batizará com o Espírito Santo aqueles que crerem para a salvação. E no dia do juízo, o fogo, aqueles que não crerem para a condenação. É o fogo eterno, é o fogo do inferno. O significado é esse. Então, esse fogo não é o fogo do Espírito Santo, né? Mas o que interessa para nós não é isso. Ele vos batizará no Espírito Santo. Eu batizo com água. Ele batizará com o Espírito Santo. Em Marcos, depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Segue. Em Lucas, mesma coisa, eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aí aparece de novo o fogo, como lá em São Mateus. E em João, então, vocês vejam que os 4 evangelhos concordam. Isso é uma coisa muito rara, que nos 4 evangelhos apareça a mesma coisa. Geralmente, nos 3 evangelhos sinóticos, sim,
Mas para uma coisa aparecer também no Evangelho de São João, é porque é alguma coisa muito importante, né? Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo. Então a diferença é que o batismo de João não comunica o Espírito Santo. O batismo de Cristo comunica o Espírito Santo. E esses benditos protestantes dizem que não, que o batismo não faz nada, que o batismo é só uma profissão de fé pública. Mas o João Batista aqui está dizendo, né, que o batismo dele é que é só com água. O batismo de Cristo comunica o Espírito Santo para a remissão dos pecados, e sem o qual não há salvação. Aí São Paulo, na carta aos Romanos: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então aqui São Paulo explica a teologia do batismo enquanto participação no mistério pascal de Cristo. Participação na sua paixão, morte e ressurreição. Somos como Cristo. Morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, subiu ao céu. Aquele que é batizado é mergulhado na água, considerando aqui o batismo por imersão, né? É o significado daquele que é mergulhado na água e depois ele volta. O batismo é uma morte por afogamento. Morte e ressurreição. Você morre e ressuscita. É uma participação no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Então esse é o significado, que é do mistério pascal de Cristo que vem a força, a eficácia dos sacramentos de modo geral, mas aqui ele fala especificamente do batismo. Seguindo, aqui em Colossenses, nós temos uma comparação que São Paulo faz, que é essencial para nós compreendermos o batismo de crianças. Então, de novo, os protestantes dizem: mas Jesus foi batizado quando adulto. Mas vejam o que São Paulo diz aqui: nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui São Paulo compara o batismo com a circuncisão. E ele diz que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Que a circuncisão era uma figura, uma imagem do batismo. E quando é que as crianças, no caso, os meninos apenas, claro, eram circuncidados? No 8º dia após o nascimento. Ou seja, quando crianças. Quando bebês recém-nascidos. Vejam só, a circuncisão foi dada a Abraão como sinal da aliança que Deus fez com ele. Então, os meninos eram circuncidados no 8º dia, e eles então traziam na carne, no seu próprio corpo, um sinal de pertença ao povo de Deus. Esse é o significado da circuncisão. É uma marca na carne, é uma incisão feita no corpo, corta-se o prepúcio, né, do menino. E aí alguém pode perguntar assim: e as meninas, e as mulheres? Na tradição judaica, a correspondência à circuncisão para os meninos se dava na noite de núpcias, quando a moça perdia a virgindade. O rompimento do ímen na
na noite de núpcias, era considerado algo análogo à circuncisão, né? Então, isso era uma marca que se trazia no corpo de pertença ao povo de Deus, para dizer que você é da descendência de Abraão. Só que agora São Paulo está dizendo, não é mais assim. Agora nós recebemos uma marca na nossa alma. É uma circuncisão não feita por mão de homem, mas é a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. A igreja nos ensina que o batismo imprime caráter espiritual indelével. É uma marca na nossa alma que não é deletável, ela não pode ser apagada, né? Então vejam, se São Paulo aqui compara o batismo com a circuncisão, então vão dizer assim, Jesus foi batizado quando adulto, mas o batismo que ele recebeu era o de João. Agora, a circuncisão é que era uma prefiguração do batismo. E as crianças eram circuncidadas quando os meninos eram circuncidados 8 dias após o seu nascimento. Quando um pagão se convertia à religião dos judeus, aí ele recebia a circuncisão quando adulto. Mas quando a criança já nascia de família judia, era circuncidada 8 dias depois do nascimento. Então, faz todo sentido que a criança que nasce numa família cristã seja batizada. Porque o batismo substituiu a circuncisão e ele serve tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, porque é uma circuncisão feita não por mãos humanas, não é no corpo, mas é na alma. 1 Pedro. São Pedro aqui compara o batismo com a arca de Noé. É nesse mesmo espírito que ele, Jesus, foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, é a arca de Noé. São Pedro está falando aqui sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos no sábado santo, que depois de morrer na cruz, Jesus desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos e foi resgatar os patriarcas, foi resgatar os justos do Antigo Testamento, né? Quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Essa água da arca de Noé, né, do dilúvio, essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós. O batismo salva, é para salvação, é necessário. Tal como a arca de Noé foi necessária. Quem não estava na arca não se salvou. Morreu no dilúvio, né? Inclusive na bênção da água batismal, o padre diz assim: nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento de uma nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Então São Pedro está dizendo que o dilúvio, essa água do dilúvio, prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo. Esse banho não é para lavar o corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Essa água não lava o nosso corpo, lava a nossa alma, nos purifica e nos dá uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Cristo. Então aqui São Pedro está falando dessa eficácia do batismo em perdoar os pecados, né? Segue. Agora, em Atos, uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
nos escutava quem? Aqui é São Lucas narrando. Era São Paulo que estava pregando, mas São Lucas estava com ele, e por isso ele diz nós, porque ele estava lá também. O Senhor abriu-lhe o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E abrigou-nos a isso. Então, embora não seja explícito, mas aqui nós temos o testemunho de que uma mulher chamada Lídia foi batizada juntamente com a sua família. Então, isso inclui as crianças, né? Não diz que ela e o seu marido, ela e os filhos adultos, ela e toda a sua família. É pouco provável, naquela época, as pessoas tinham muitos filhos, né? Que ela não tivesse nenhum filho criança, nenhum filho pequeno. Ela, juntamente com a sua família, receberam o batismo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus na cadeia. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa, sem distinção de idade, né? Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família, com seus filhos, né? Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Então, não só os adultos, todo mundo foi batizado, inclusive as crianças, os filhos. Né? 1 Coríntios, graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas, mais um nome para vocês colocarem na lista para darem para as filhas, né? Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. Então aqui Paulo só está dizendo que ele pregava o evangelho, mas ele não costumava batizar. Mas ele coloca como exceção Crispo e Gaio e também a família de Estéfanes. Então, uma família que foi batizada por São Paulo. E aqui, essa passagem que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, mas eu peguei aqui o de São Marcos, que a igreja sempre usou como referência para dizer que Jesus quer que as crianças sejam batizadas, né? Ele diz: apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam as que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. A criança, quando é batizada, o pecado original é apagado. E como ela ainda não é capaz de pecar, ela se mantém na graça de Deus. O reino de Deus é de todo aquele que se comporta, que se assemelha a uma criança.
Ou seja, que recebe a graça de Deus pelo batismo e se conserva na graça de Deus, sem cometer pecado mortal, né? Então Jesus está dizendo para aqueles que querem impedir as crianças de irem até ele pelo batismo, indignado inclusive, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, né? Vamos lá? Em Lucas, para não haver nenhuma dúvida, ele usa a expressão criancinhas. Trouxeram-lhe também criancinhas, que literalmente significa bebês, recém-nascidos, crianças de colo. E, da mesma maneira, os discípulos as repreendiam e Jesus, porém, diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Agora, terminamos a Bíblia, vamos para a tradição, vamos para os textos fora da Bíblia, dos primeiros séculos, para ver qual era a prática da igreja. E nós começamos pela Didaqué. A Didaqué é um texto que foi escrito entre o ano 90 e o ano 100, portanto, ainda enquanto São João era vivo. São João morreu ali entre os anos 90 e os anos 100, né? É um texto muito antigo, Didaqué ou Doutrina dos 12 Apóstolos. E lá eles falam sobre o batismo. Quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Aliás, como os adultos eram em geral batizados na vigília pascal, e até hoje nós conservamos esse costume, né, de batizar os adultos na vigília pascal, é daí que vem o costume de jejuar na sexta e no sábado santo. Porque a instrução de que 1 ou 2 dias antes do batismo, aquele que batiza e aquele que é batizado jejuem, e todos aqueles que puderem, né? Mas vejam que interessante esse texto, porque está dizendo, se puder batizar em água corrente, beleza. Mas se não, joga a água 3 vezes, não tem problema, não precisa ser na piscina, no rio, na caixa d'água, né? Batiza jogando água 3 vezes. E aí o protestante vai dizer, porque a Igreja Católica, depois de Constantino, inventou que... Não, é ano 100. Os apóstolos, um dos apóstolos ainda era vivo. E a igreja já batizava assim. Tem água corrente, faz na água corrente. Não tem, água 3 vezes na cabeça, tá bom, né? O Espírito Santo não depende de um certo volume, uma certa quantidade de água para comunicar a graça para alguém. Santo Irineu de Leão. Lembrando de novo, né, que Santo Irineu é aquele que foi discípulo de São Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo de São João. No seu Adversus Hereses, contra as heresias, ele diz: veio para salvar a todos mediante a sua pessoa, todos, digo, os que por sua obra renascem em Deus, crianças, meninos, adolescentes, jovens e adultos. Eis porque passou por todas as idades, tornando-se criança com as crianças, santificando as crianças. Com os adolescentes se fez adolescente, santificando os que tinham esta mesma idade, e tornando-se ao mesmo tempo para eles o modelo de piedade, de justiça e de submissão. Jovem com os jovens, tornou-se seu modelo e o santificou para o Senhor. Da mesma forma se tornou adulto entre os adultos, para ser em tudo o mestre perfeito, não somente quanto à exposição da verdade, mas também quanto à idade, santificando ao mesmo tempo os adultos e tornando-se também modelo para eles. Então,
ele diz, né? Veio para salvar a todos mediante a sua pessoa. Todos, digo, os que por sua obra renascem em Deus. E como é que se renasce em Deus? Pelo batismo. O novo nascimento se dá pelo batismo. Todos os que renascem em Deus pelo batismo são salvos mediante a sua pessoa. Crianças, meninos, adolescentes, jovens e adultos. E não apenas os adultos. Não apenas os que já atingiram a idade da razão. Porque existe aqui nessa mentalidade desses protestantes um racionalismo. Que eu preciso ter a consciência para receber a graça de Deus. O que é interessante, né? Porque eles, protestantes, dizem que creem no sola graça, somente a graça de Deus. Mas ali na criança se manifesta justamente a graça de Deus, que não depende dos nossos méritos. E aí eles querem negar o batismo para as crianças. Orígenes de Alexandria, finalzinho do 2º século, começo do 3º século. Comentário à carta aos Romanos. A igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo para crianças. A igreja recebeu dos apóstolos esse costume, pois aqueles a quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos sabiam muito bem que todos carregam a mancha do pecado original, que deve ser lavada com a água e o Espírito. As crianças têm o pecado original e elas devem, por isso, ser batizadas. O mesmo Orígenes, nas homilias sobre São Lucas, se as crianças são batizadas para a remissão dos pecados, cabe uma pergunta: de que pecados se tratam? Quando eles poderiam pecar? Como podemos aceitar tal testemunho para o batismo de crianças, a menos que se admita que ninguém está sem pecado, mesmo quando sua vida na terra não tenha durado mais que um dia? As manchas do nascimento são removidas pelo mistério do batismo. Se batiza crianças porque se alguém não nascer da água e do Espírito, é impossível entrar no reino dos céus. Então, para que se salvem também as crianças, para que entrem no reino de Deus e se tornem filhos de Deus. Ainda Orígenes nas homilias sobre São Lucas. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, que pertencia ao povo de Israel. Considere o grande número de leprosos que tinha até então em Israel segundo a carne. Veja, por outro lado, a espiritual Eliseu, nosso Senhor e Salvador, que purifica no mistério do batismo os homens cobertos pelas manchas da lepra e dirige-lhes estas palavras: levanta-te, vai ao Jordão e a tua carne ficará limpa. Naamã se levantou, foi tomar banho e cumpriu o mistério do batismo. Sua carne ficou como a carne de uma criança. Que criança? Daquele que no banho de regeneração nasce em Cristo Jesus. Então aqui ele está fazendo uma comparação com o episódio de Naamã, o sírio, lá do Antigo Testamento, que era leproso, e foi até Eliseu, né? Eliseu mandou que ele se lavasse no Rio Jordão. Ele está dizendo que isso é uma prefiguração do batismo, e é dito que Naamã ficou com a carne semelhante à de uma criancinha. E aqui então também essa comparação, né, nos leva a pensar na criança que é batizada. Aquele que é batizado se torna puro como uma criança. Mas, volta, que criança? Qualquer criança? Não. Daquele que no banho de regeneração nasce em Cristo Jesus. Né? Então, é isso. Homilia sobre o Levítico. Se você gosta de ouvir o que os outros santos disseram sobre o nascimento físico, ouça Davi quando ele diz: eu fui formado, assim diz o texto, em maldade, e minha mãe me concebeu no pecado. Mostra que toda alma que nasce em carne carrega a mancha da iniquidade do pecado. É por isso que esta frase citada acima, ninguém está livre de pecado, nem mesmo a criança que tem apenas um dia. Tudo isso pode ser adicionado à consideração da razão sobre o motivo que tem a igreja para o costume de batizar crianças. Pois este sacramento da igreja seja para a remissão dos pecados. Certamente,
Se não houvesse crianças em necessidade de remissão e perdão, a graça do batismo pareceria desnecessária. Santo Hipólito de Roma, da tradição apostólica de Santo Hipólito de Roma, século II. Ao cantar do galo, rezar-se-á primeiramente sobre a água. Deve ser água corrente, na fonte ou caindo do alto, exceto em caso de necessidade. Se a dificuldade persistir ou se tratar de caso de urgência, deve-se usar a água que encontrar. Os batizandos se despirão e serão batizadas primeiro as crianças. Todos os que puderem falar por si próprios, falem. Contudo, os pais ou alguém da família falem por aqueles que não puderem falar por si mesmos. Depois batizem-se os homens e, por último, as mulheres, que deverão estar de cabelos soltos e sem os enfeites de ouro e prata que levaram. Ninguém deve descer às águas portando objetos estranhos. Então aqui Santo Hipólito de Roma está descrevendo detalhadamente como é que eles batizavam lá na sua época, né? No século II. São Cipriano de Cartago, no que concerne a causa das crianças, isso ele está dizendo numa carta, né? Disseste não convir que sejam batizadas no segundo ou no terceiro dia de nascidas, pois se havia de considerar a lei da antiga circuncisão, de modo que não pensavas que se devesse batizar e santificar o que nasceu, senão no 8º dia. Em nossa assembleia pareceu-nos muito diferente. Ninguém concordou que se devesse proceder como pensavas, mas antes, todos nós consideramos que a homem algum, uma vez nascido, se há de negar a misericórdia, nem a graça de Deus. De resto, se algo pudesse impedir os homens de obter a graça, com mais razão os pecados mais graves poderiam impedir os adultos e idosos, que há mais tempo nasceram. Por outro lado, se a remissão dos pecados é concedida a pessoas que cometeram delitos muito graves e muito pecaram anteriormente contra Deus, uma vez que chegaram a crer, e se ninguém é excluído do batismo e da graça, muito menos se há de impedir uma criança que recém-nascida não tem pecado algum, a não ser por ter contraído, ao nascer carnalmente, segundo Adão, o contágio da morte antiga no princípio de sua geração, e que por isso mesmo é capaz de receber a remissão dos pecados muito mais facilmente, já que se lhe remetem pecados alheios e não próprios. Por tal razão, irmão caríssimo, foi esta a nossa sentença. São Cipriano aqui está falando de um concílio que aconteceu em Cartago, portanto não é apenas a opinião pessoal dele, um concílio que aconteceu em Cartago, e é a sentença do concílio que ele está comunicando a um tal Fido, definida em concílio. Ninguém deve ser impedido por nós de ter acesso ao batismo e à graça de Deus, que é misericordioso, benigno e piedoso para com todos. Aquilo que se há de observar e praticar com relação a todos, pensamos que se deva observar, sobretudo, com relação às próprias crianças e aos recém-nascidos, a saber, merecem mais da nossa ajuda e da divina misericórdia os que, gemendo e chorando desde o primeiro e imediato instante de seu nascimento, outra coisa não fazem senão suplicá-las. Desejamos, irmão caríssimo, que sempre estejas bem. Então, não adiar o batismo, mas conceder o batismo o quanto antes às crianças recém-nascidas. Acabou. Tá bom? Perguntas? Eu acho que seria bom para o pessoal escutar. Você leva o microfone lá? Ali, aqui, no meio. Levanta a mão. Se alguém tiver alguma pergunta sobre ontem também, que não quis fazer, pode fazer, né? Sobre ontem, sobre hoje. Boa noite. Na minha família tem Jeová, mundial, presbiteriana e outra esqueci.
Tem tudo. É o mundo pós-moderno, é a pluralidade. Aí tem vários sobrinhos que não são batizados. E também eu vi um vídeo de um padre batizando, não sei se é verdade, não pode confirmar tudo. Ainda mais com essas IAs hoje em dia. Isso. Aí eu vi a criança, ele batizando a criança da cabeça para baixo. Tá certo? Como da cabeça para baixo. Ele pegou a criança, colocou lá e tirou, não jogou água na cabeça. Mas ele mergulhou a criança na água? Porque aí é um batismo por imersão, né? Então, o batismo pode ser feito por imersão. A gente não faz porque é mais prático só jogar água na cabeça. Mas a gente pode fazer o batismo por imersão. E sobre morte, por exemplo, a criança morreu. Aí não foi batizada. Então, é aquilo que a igreja chama de batismo de desejo. Ou seja, os pais desejavam que a criança recebesse o batismo, mas não foi possível porque a criança, né, acabou falecendo, mas os pais desejavam que o batismo fosse conferido a ela. Então, é o chamado batismo de desejo. A criança pode receber a graça de Deus, a graça que o batismo confere no momento da morte, pelo desejo dos pais. Agora, de novo assim, é sempre mais seguro, né? É sempre mais certo quando se batiza. Por isso que qualquer pessoa pode batizar validamente. Não precisa ser padre, não precisa ser diácono, não precisa nem ser batizada a pessoa que batiza. Desde que ela tenha a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza, batize com água e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Então, quando acontece de uma criança estar, ou um adulto também, uma pessoa está em risco de morte, e não, né, o padre não dá tempo do padre chegar e tal, qualquer pessoa pode pegar um pouco de água e batizar, né, porque é melhor que se batize. Que aí a gente entra sempre na área do é possível que se salve, etc., mas, né, é mais certo se a gente batiza. Né? Que aí a gente está confiando na misericórdia de Deus, que é misericordioso, mas fica na área da especulação. Né? Então é melhor batizar, sempre o quanto antes. Qualquer pessoa pode batizar? Não. Qualquer pessoa pode batizar. Não, mas do óleo. Qualquer pessoa pode batizar. O rito do óleo, o rito da vela, o rito, enfim. Esses ritos são chamados de ritos complementares. Então, por exemplo, imaginem que a criança foi batizada pelo padre até, ou pelos pais, ou por uma enfermeira, um médico. A criança foi batizada na UTI porque ela corria risco de morte. E a criança se salvou, a criança ficou bem e tal. Aí, ela pode ser trazida, e existe o rito de receber a criança na igreja, e aí ela recebe. Né? Aí a gente faz a unção com óleo, a vela, a veste, etc. e tal. Mas tudo isso são ritos complementares. Eles não comunicam graça nenhuma, né? Vamos dizer assim. O que comunica a graça é o batismo. São gestos que manifestam o que o batismo significa. Mas isso não é necessário. O que é necessário para a validade do batismo é usar água e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas outras coisas não são necessárias, mas se a criança, ou a pessoa, o adulto, sobrevive, aí traz na igreja e a gente faz os ritos complementares. Mas os ritos complementares não são necessários para a validade do batismo. Tá? Quem mais? Aqui. Só pode pegar o microfone só. Todos os sacramentos eles têm um pouco isso, né? Então, por exemplo, na ordenação,
Quando o padre é ordenado, um dos momentos assim que o pessoal, que é mais marcante, assim, mais visualmente, né, é quando o bispo unge a mão do padre com o óleo do crisma, né? Bisunta a mão do padre com o óleo do crisma, aí geralmente amarra a mão do padre, o padre vai lá, a mãe desamarra, o padre dá a bênção, né? É um gesto muito bonito, mas o que confere o sacramento da ordem não é esse gesto, é a imposição das mãos do bispo sobre a cabeça do ordenando e a oração de consagração. Então ele deitar no chão, ele vestir a casula, ele ter a mão ungida, nada disso confere o sacramento da ordem. São ritos complementares. Mas o que confere a ordem é a imposição das mãos. Então, com o batismo é a mesma coisa. Vai lá. E quando a pessoa não quer se batizar e não acredita nas coisas de Deus? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer... Se a pessoa conscientemente rejeita a salvação, como é que ela vai ser salva? Aí entra naquilo que eu falei antes. Pode ser que uma pessoa, sei lá, um índio que nasceu lá na Amazônia, nunca teve contato com o evangelho, nunca ouviu falar de Jesus, e aí, mas ele sempre viveu com uma consciência reta e fazendo aquilo que ele julgava ser certo, conforme o que ele aprendeu, e foi a melhor pessoa que ele pôde ser. E se ele tivesse ouvido a pregação do evangelho, certamente ele quereria ser batizado. Pode ser que ele se salvaria. Mas vejam, são tantos C, é muito incerto. Pode ser, mas o caminho ordinário é o do batismo. Agora, se a pessoa, conhecendo o evangelho, conhecendo a pregação do evangelho, Jesus, conscientemente rejeita, aí fica difícil, né? Mas pode a pessoa ser batizada 2 vezes? Não. Não existe rebatismo e nem desbatismo. Então essa coisa de, converti, virei crente, eu vou batizar. Tá tomando banho, né? Na frente de todo mundo, mas aquilo é um teatro, não? Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, porque o batismo imprime caráter espiritual indelével. Nem dá para rebatizar, nem dá para desbatizar, assim como a crisma. Não dá para recrismar e nem descrismar. Assim como a ordem, não dá para reordenar e nem desordenar, né? Porque são sacramentos que imprimem caráter espiritual indelével, tem uma marca na alma da pessoa. O que significa quando um católico, uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica, vai e se batiza numa dessas seitas, o que acontece é, ela está publicamente renegando a fé católica. Esse é o significado desse batismo. Portanto, ela está renegando a salvação. E no juízo ela será julgada como alguém que apostatou da fé. Então, esse segundo batismo, o único significado que ele tem é apostasia. Você apostatou da fé. Não, ou seja, em vez de receber a graça, você está rejeitando a graça, que você já recebeu, né? Na época da Jornada Mundial da Juventude no Brasil, teve um pessoal de um grupo ateu que fez lá, para zombar, para tirar sarro, né? O ritual do desbatismo. Então o pessoal reunia lá, né, e filmava, eles pegavam um secador de cabelo e ficava assim na cabeça da pessoa dizendo que era um desbatismo. Claro, no sentido de deboche, né? Não tem desbatismo. Tem gente que entra nas testemunhas de Jeová e vem nas paróquias pedir para apagar o nome dela do livro de batismo. Eu virei testemunha de Jeová, eu quero que apague o nome. Primeiro, a gente não pode apagar o nome do livro porque é um documento, é um registro e aquilo não pode ser apagado. Mas mesmo que eu fosse lá e apagasse, o batismo não é um registro escrito num livro. O que foi marcado foi a sua alma, não tem como você apagar, né? E
Aí até tem, né, umas mães que vêm, ai, olha, meu filho foi batizado, mas eu não sei, ele é tão agitado, ele não dorme de noite, será que não dava para batizar de novo? Porque eu não sei se pegou, se foi bem batizado, não dá para fazer outro batismo, né? Essas coisas que a gente tem que escutar, né? Essas superstições que o povo tem. Não, eu acho que ele está vendo coisa de noite, está acordando assustado, então não dá para batizar outra vez, porque eu acho que o primeiro não pegou, não vale. Não tem isso, né, gente? Não existe rebatismo e nem desbatismo, é só uma vez. E se uma criança, os pais levarem as águas do batismo, ela for batizada e no meio do caminho da adolescência ela se perder no mundo e não continuar a fé, não fizer a confirmação do batismo? Ou crisma? Vejam, o batismo é necessário, mas não é suficiente, né, digamos assim, no sentido de que não basta eu ser batizado para que eu me salve, eu preciso perseverar na graça recebida no batismo. Eu preciso morrer em estado de graça. Agora, se eu fui batizado, recebi a graça santificante, mas depois perdi essa graça, saí cometendo pecados mortais e não me arrependi, não me confessei, eu não estou mais em estado de graça, porque o que me dá a salvação é a graça santificante, que eu recebi no batismo. Mas eu tenho que morrer em estado de graça, né? Não basta eu ter sido batizado. Então, eu tenho que me conservar em estado de graça. Se eu pecar, eu vou me confessar, o pecado é perdoado na confissão, você recupera a graça santificante, né? Mas eu tenho que, como o próprio Jesus disse, pela perseverança que ireis entrar na vida. Eu tenho que me conservar em graça até o último momento, né? Agora, isso não tem necessariamente a ver com a crisma. A crisma, a gente precisa tomar um pouco cuidado com essa... É o sacramento da confirmação. Mas existe uma visão muito errada sobre a crisma, sobretudo recentemente, nas últimas décadas, porque depois do Concílio Vaticano II, a Igreja fez uma opção pastoral de adiar a crisma para depois da primeira comunhão. Antigamente era muito comum crismar as crianças. Às vezes no dia do batismo, ou quando elas faziam 7 anos, já crismava. Porque, na verdade, a sequência normal dos sacramentos é batismo, crisma e eucaristia. Tanto é que os adultos recebem os sacramentos assim, batiza, crisma, faz a primeira comunhão, tudo de uma vez, né? Mas como muitos batizados não são evangelizados, aí a igreja pastoralmente achou melhor adiar a crisma até um pouco depois. Só que o que acontece? Aí começou essa história de que assim, quando você foi batizado, você era criança, e os seus pais levaram você, os seus padrinhos, e eles escolheram por você. Agora que você é mais velho, você vai escolher por si mesmo. Então, quando você diz isso, você está dizendo que a crisma é algo que a pessoa está fazendo, é uma tomada de consciência da pessoa de algo que foi feito pelos pais e pelos padrinhos no lugar dela, e que agora ela está fazendo por si mesma. Não é isso. Crisma não é isso. Mas é isso que se fala muitas vezes na própria catequese de crisma. Porque crisma é sacramento, é graça de Deus. Não é eu que agora estou tomando consciência. Pode ter isso também pelo fato de a pessoa ser adulta. Mas é uma graça que eu vou receber de Deus. E em que sentido que é uma confirmação? Quer dizer, então, que precisa ser confirmado? Não valeu da primeira vez, né? Não. É confirmação no sentido de que a crisma completa, a crisma aperfeiçoa a graça do batismo, porque o batismo imprime caráter de cristão. E a crisma de soldado, de testemunha, ou seja, é a efusão do Espírito Santo, é o aumento da graça, para que a pessoa atinja a maturidade da vida cristã. O Espírito Santo, ele já é recebido no batismo.
A pessoa já tem o Espírito Santo desde o momento em que ela foi batizada. Mas a crisma aperfeiçoa, completa e, nesse sentido, confirma, né? É a efusão, é o aumento da graça do Espírito Santo que a pessoa já recebeu. Então, no batismo tem a infusão e na crisma é a efusão. É nesse sentido que é uma confirmação. Mas não é que o batismo, para ser válido, tem que ser confirmado, ou que a crisma seja apenas uma tomada de consciência. Que agora eu vou... Porque isso aí fica parecendo a concepção que os protestantes esses têm do próprio batismo. Eu só vou professar publicamente a fé. Os meus pais fizeram por mim, agora eu vou fazer por mim mesmo. A crisma não é isso. A crisma é uma graça que eu recebo de Deus. Por isso que uma criança pode ser crismada, né? Uma criança, na verdade, pelo direito canônico, ainda hoje, a partir dos 7 anos já se pode dar a crisma, mas em caso de morte a criança pode até ser crismada, né? Por quê? Porque não é uma questão de consciência, é uma questão de graça de Deus, que eu recebo, né? É de lá para cá. Claro que aí os efeitos dependem de eu cooperar com a graça, né? Na medida das minhas possibilidades e tudo mais. Mas para a salvação, basta o batismo. Para o crescimento na vida espiritual, a crisma é necessária. Acho que essa é a diferença importante, né? Para a salvação, basta o batismo. Agora, também aí é preciso pensar o seguinte: um adulto que foi batizado e não foi crismado, por que é que ele não foi crismado? Se é uma negligência dele, isso conta como pecado. Por que é que eu não busquei a crisma? Né? Se eu não dou importância à crisma, e se eu sei que importância ela tem, né? Então, uma pessoa adulta não crismada, ela está sendo negligente, porque ela está rejeitando um sacramento, que é uma graça que Deus está oferecendo para ela e que ela não está querendo receber, né? Boa noite, Padre. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, assim, uma dúvida que eu tenho e uma curiosidade, né? A respeito de Maria Santíssima, se tem algum escrito dela ser um assunto ao céu. Porque, veja, analisando as escrituras, Elias foi trasladado e Enoque. Aí eu penso, se a mãe do Salvador, por que ela iria morrer lá na Senhora de 90 anos? Se esses homens foram trasladados, por que ela não foi assunta, né? Sim. Tem alguma, sei lá, algum padre que deixou alguma pista? Em primeiro lugar, a Assunção de Nossa Senhora é uma consequência lógica do dogma da Imaculada Conceição, né? Então, se a morte é o salário do pecado e ela foi preservada do pecado, ela também foi preservada da corrupção da morte. A gente pode dizer que Maria morreu. Havia, quando foi inclusive definido o dogma da Assunção, havia uma discussão entre os teólogos. Pode dizer que ela morreu, não pode dizer que ela morreu. No Oriente se usa a expressão dormição de Maria, né? Mas aí, assim, o próprio Jesus morreu na cruz, né? O fato é que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então a gente entende que a Assunção de Maria supõe um tipo de morte, mas que ela ressuscitou, que ela não ficou morta e que ela foi elevada de corpo e alma à glória do céu. Então é uma consequência lógica da Imaculada Conceição. Que aparece, a questão da Imaculada Conceição se baseia especialmente na expressão queraritomene, que é a palavra que o anjo usa para se referir a Maria. Ave queraritomene, cheia de graça. Tá. Na Bíblia, a gente tem a visão de São João lá no Apocalipse. Vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Aí o protestante, não, mas essa mulher não é Maria, essa mulher é a igreja, essa mulher essa mulher representa a igreja. Mas eu vi uma mulher vestida de sol, a cabeça
na cabeça uma coroa com 12 estrelas, grávida, para dar a luz um filho que vem para governar as nações. Você pergunta, quem que é o filho dessa mulher? Jesus. Ué, mas a mulher que deu à luz Jesus é quem? Então quem foi que São João viu no céu? E o pior, né? Quem é que está dizendo que viu essa mulher no céu? O pior não, o melhor, né? São João, que foi quem levou Maria para casa e foi com quem Maria viveu os últimos dias da vida dela, os últimos anos da vida dela. Então São João está dizendo, eu vi no céu Nossa Senhora, eu vi a mãe de Jesus no céu, vestida de sol, né? Agora, ainda assim, podem argumentar que não, mas o Apocalipse é um texto alegórico, etc. e tal. Mas os relatos da Assunção mesmo de Nossa Senhora, eles são um pouco tardios, né? Ali nos 3, 4 primeiros séculos você não tem uma descrição da Assunção de Nossa Senhora. As descrições são um pouco posteriores. Mas tem lá que Nossa Senhora morreu, aí os apóstolos velaram, São Tomé não estava, sempre é o São Tomé, aí ela foi sepultada, aí quando ele chegou, ele quis que abrisse o túmulo, aí abriram e ela não estava mais lá, né? Então esses relatos existem, mas eles são a partir ali, acho que do 4º século, se não me engano. Mas existe em Jerusalém uma tradição muito antiga do túmulo de Nossa Senhora, né? E aí vem a coisa mais impressionante, né? Que a igreja, desde o início, venera as relíquias dos santos, dos mártires. Então você tem em Esmirna as relíquias de São Policarpo, em Antioquia as relíquias de Santo Inácio e assim por diante. E nós não temos as relíquias de Nossa Senhora, né? Ou seja, as relíquias mais veneradas na cristandade certamente seriam as de Nossa Senhora, os restos mortais dela. E não tem, o túmulo dela está vazio, né? Então isso é um indício da Assunção de Nossa Senhora, né? Deixa ele levar o microfone aí para todo mundo escutar. Boa noite. Boa noite. Alguns meses atrás eu conversei com uma moça e ela me falou uma coisa que eu fiquei com dúvida e quis perguntar outras vezes, mas não tive oportunidade. Ela me falou que ela não é batizada e ela batizou uma criança na igreja. É possível? Batizou como? Batizou, Ela foi madrinha? Madrinha da criança. Não. É lógico que não foi aqui nessa igreja. Não foi nessa igreja, mas foi uma igreja católica. E aí eu falei para ela, mas é possível isso? Ela falou, eu batizei, eu sou madrinha. Vamos acreditar que passaram a perna no padre e ele não ficou sabendo que ela não era batizada, né? Veja, isso não interfere em nada na validade do batismo. Criança foi batizada, batizou, tudo bem, né? Agora, uma pessoa que não é batizada não pode ser padrinho ou madrinha, né? Como é que eu vou... Como eu sempre digo ali quando vem essas coisas, né? De padrinho de crisma que não é crismado, padrinho de batismo que não é batizado. Imagina se eu vou ser salva-vidas e eu não sei nadar. Mas ela não teria que entregar documentos? Teria, mas aí vai saber se foi o padre que autorizou, ou se não teve uma conferência de documentos, a pessoa só falou lá que era, e nem... aí vai saber. Então, assim, pelo direito canônico, essa pessoa não poderia. Aliás, que nem basta ser batizado, né? Pelo direito canônico, uma pessoa para ser madrinha ou padrinho de batismo ou de crisma tem que ser batizada, crismada, maior de idade, e se é casada, não pode ser amigada, tem que ser casado na igreja, né? Então, assim, tá tudo errado. Porque, assim, o padrinho é alguém que deve ser para o afilhado um exemplo, um modelo de fé, de vivência da fé católica. Ai, mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito boa, faz o bem para todo mundo, gosta muito da criança, tá, mas não vai dar exemplo nenhum de fé. Que a pessoa não tem nenhum sacramento, né? Aí, como é que vai incentivar a criança a receber os sacramentos, a viver a fé católica, se a pessoa ela mesma não vive, né? Não tem sentido. Lá no fundo.
O Fábio lá agora. É só um complemento, porque precisa ver se essa igreja católica realmente é a igreja católica apostólica romana. Tem isso tem também. Tem gente brigando por aí aos domingos, dizendo que está indo na missa. Eu falei, mas que missa é essa, né? E não conhecia o Padre Fernando, então às vezes é uma igreja católica meio... Existem as tais das igrejas católicas fakes, né? Então, Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Carismática. Esses dias eu vi no Instagram, me apareceu um padre lá, e aí estava escrito assim, Padre fulano de tal, o padre exorcista do povo. Né? Aí, obviamente, né, esse tipo de slogan, você já vê que é das tais igrejas. Vejam, Igreja Católica Carismática não é a mesma coisa que Renovação Carismática Católica, né? A Renovação Carismática Católica é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas existe a, que é a de Itacuja, que tem aqui no nosso bairro, né? Todo mundo sabe onde fica ali. Aquilo não é Igreja Católica Apostólica Romana, aquilo não é padre católico apostólico romano, é alguém que bota uma fantasia de padre, né? E faz missa de cura, libertação e exorcismo, vem para cá, a gente expulsa o capeta, você leva a hóstia para casa para comungar, né? Recebe pelo correio a hóstia, se você quiser, casa, descasa, recasa, lá tem de tudo, o padre é casado, tá, né? Mas não é Igreja Católica Apostólica Romana. O problema, né, existe, no Brasil tem liberdade religiosa, cada um vai aonde quer e fala o que quer. Mas o problema é que essas pessoas agem de má fé no sentido de enganar os fiéis e de dizer que lá é Igreja Católica, né? Então muita gente vai enganada e acha que é. Não, é católico, é padre, é missa, tem santo. Não é. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Mas chama a Igreja Católica, chama de missa, chama de padre, né? Mas não tem nada a ver. Não, tudo bem, essa daí é. Inclusive, o batismo dessas igrejas católicas, que não são católicas apostólicas romanas, não é considerado válido. Quem é batizado lá, a igreja batiza, porque considera inválido o batismo. Fernando, quando uma criança de um casal protestante não foi batizada, não conheceu e morreu, e aí? Aí, Deus sabe. Não sabemos. Confiamos na misericórdia de Deus. Ele perguntou, não sei se vocês ouviram, né? A criança de um casal protestante morreu sem batizada, e aí, sem batizar, né? Porque aí eles não... Geralmente, essas igrejas que defendem o batismo depois de uma certa idade, depois que já tem consciência e tudo, eles acham que quando a criança morre sem o batismo, ela vai para o céu porque não precisa do batismo. Mas, e aí, como é que fica se o batismo é necessário, né? Mas é que eles acreditam que não é necessário. Enfim, é uma confusão teológica, né? Mas a verdade é que a gente não tem uma resposta assim, né? A gente só reza e entrega nas mãos de Deus, porque a gente sabe que tem um meio ordinário. Por isso é que a gente tem que, na medida do possível... Aliás, o direito canônico diz uma coisa complicada no mundo em que a gente vive, mas o direito canônico diz que, em artigo de morte, uma criança pode ser batizada até contra a vontade dos pais. Eu sei que uma criança está morrendo, os pais não querem que seja batizada, eu posso ir lá escondido e batizar. Claro, aí vão dizer, não, isso é um absurdo, porque não respeita a liberdade religiosa, não sei o que tá. Mas o direito canônico diz que pode, né? Em artigo de morte. Não é se a criança, tipo assim, eu queria tanto que o meu neto fosse batizado, mas o meu filho é protestante, aí ele não quer batizar, eu vou lá, Não, em artigo de morte. Se tiver risco de morte, pode batizar até contra... Você chama para tomar um café em casa, né? Fala ali, dá licença que eu vou ali um pouquinho na cozinha com a criança, né? Opa, eu te batizo, pronto, devolve. Hã? Não, só em artigo de morte. Mas aí, no caso, se eles forem
A igreja? Sim, se forem adolescentes e quiserem. Eles querem No caso de serem menores de idade, os pais têm que consentir, né? mas aí a igreja aceitaria? Sim, sim. Porque aí o padrinho tem que ser católico, né? Não, se os pais, ela falou aqui, se os pais são protestantes, mas a criança, um adolescente, quer ser batizado e os pais autorizarem, ele pode ser batizado normalmente. Pergunta aqui no fundo. Peraí. Padre, quando a criança foi crismada bebê, e depois foi crismada novamente adulto, tem algum problema? Tem, porque não existe duas crismas, né? É uma vez só. Você está recrismando. Então, se já foi crismada validamente quando criança, não era para ter crismado de novo. É que isso é uma confusão, porque Provavelmente é porque ele não sabia que era crismado. Sim, né? Mas aí não tem culpa, né? Não tem... Mas assim, efetivamente o que vale é o primeiro, né? É porque assim, olha, no Brasil a gente tem um problema, porque em muitos lugares, toda paróquia tem um livro de registro de batismo. Toda paróquia tem que ter um livro de registro de batismo e de casamento. Toda paróquia. Agora, todo batizado que é feito ali tem que ser registrado, mas nem toda paróquia, nem toda diocese tem nas paróquias o livro de registro de crisma. O certo seria que quando uma pessoa é crismada, fosse feita uma averbação no livro de batismo dela, assim como quando a pessoa casa. Quando a pessoa casa na igreja, é feita uma anotação no livro de batismo. Então, por exemplo, eu fui batizado na paróquia Santa Teresa d'Ávila, em Campinas. Quando eu fui ordenado padre na catedral em 2015, eu não sei se isso foi feito, mas é para ter sido feito. A cúria tem que mandar uma notificação para a paróquia Santa Teresa d'Ávila, mandando que eles façam uma averbação no meu livro no livro de batismo, onde está assentada o meu registro, assentado o meu registro de batismo, dizendo que eu fui ordenado padre. A mesma coisa quando uma pessoa se casa, né? Então imagine que eu tivesse me casado, então tinha que anotar lá no livro de batismo meu que eu me casei. A mesma coisa devia ser feita em relação à crisma. Mas no Brasil isso não é feito. Então, quando a pessoa fala que foi crismada e não tem comprovante, geralmente não tem. Hoje, a gente tem os registros eletrônicos, né? Mas, na nossa diocese mesmo, os registros de crisma eram feitos apenas na cúria até 2015. Então, quem foi crismado antes de 2015, não tem. O registro, se tem, é na cúria, e nem sempre tem, é uma confusão. Então, o problema é isso, né? Às vezes a pessoa não sabe se foi crismada, aí ela vai procurar na paróquia não tem registro mesmo. Era para ter, mas não tem. Fala, Tiago. Então, eu batizei o meu irmão, que junto com a minha tia. Foi padrinho. Foi padrinho dele. Isso aí, para a igreja, é válido? É válido. É válido. Você é crismado? Você é crismado? É válido. Duas pessoas solteiras podem ser padrinhos sem problema. Ela é casada. A minha tia é casada com meu tio. Na igreja? Então, não tem problema. Pode ser. Sim. Deixa eu... Bebezinho, né? Eu fui crismada, né? E no meu certidão da batismo, tem. Eu fui Fala que batizada foi crismada. e crismada. Sim. É nascida, né? Deveria haver esses registros, mas no Brasil isso é meio confuso. Mais alguma coisa? Rendeu, hein? Vamos ficar de pé, então. Eu acho que aquele monte de tema lá na divulgação não vai dar, hein?
Eu já trouxe o tema de amanhã para ver se dava para fazer 2 num dia, mas... Qual? O tema de amanhã é se a gente deve guardar o sábado ou o domingo, né? Porque tem uma galera aí que diz que tem que guardar o sábado. Então amanhã o tema é esse. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.